Existe um tipo, existe um instinto da linguagem. Ele tem de estar incorporado no cérebro. E esses circuitos cerebrais devem ter sido preparados para sua função pelos genes que a construíram. Então ele já está pegando o quê? Ele vai de uma construção, de uma constituição genética do ser humano, né? Como se esse cérebro já tivesse programado no seu desenvolvimento para que a linguagem fosse efetivamente desenvolvida. Aí vem a questão: que provas haveria de que existem genes que constroem parte do cérebro que controlam a gramática? Essa é a pergunta dele. Que provas existem? O conjunto de ferramentas cada vez maior dos geneticistas e neurobiólogos, em geral, não servem para nada, ou seja, nós não conseguimos ainda identificar. A maioria das pessoas não quer ver seu cérebro empalado em eletrodos, produtos químicos injetados nele. Não quer que ele seja reorganizado por meio de cirurgias ou removido para ser fatiado e tingido com corantes. Lógico, então, resta-nos o quê? Teorizar. Né? Não tem como você escavar o cérebro de uma pessoa viva em pleno funcionamento. Então, resta-nos o quê? Teorizar. É isso que ele está fazendo. Então, ele propõe a teoria, a ideia do instinto da linguagem. Bom, aí vem a questão, né, do próprio desenvolvimento da linguagem. Olha o que ele coloca. Não evoluímos dos chimpanzés. Olha o que ele coloca. Nós não evoluímos dos chimpanzés. Nós e os chimpanzés evoluímos de um ancestral comum, agora extinto. O ancestral humano chimpanzé não evoluiu dos macacos. Né? Então, nós não viemos dos macacos. Né? É muito anterior a isso. E assim, olha só, e assim por diante, retrocedendo até nossos antepassados unicelulares. Os paleontólogos gostam de dizer que, numa primeira aproximação, todas as espécies estão extintas, a estimativa de 99%. Olha o que, quando ele começa a trabalhar isso, o que ele está dizendo? Né? Nós não viemos, né, do macaco, né, como erroneamente alguns colocam. Nós viemos de um ancestral, né, em comum. Isso que é diferente. Em algum momento, a linguagem foi desenvolvida. É só você olhar aí, olha só. Né? Então, em algum momento, a linguagem, nesse processo evolutivo, foi desenvolvido. E aí ele diz: vemos também que uma primeira forma de linguagem poderia ter surgido na posição que a flecha indica. Esse aqui, no slide anterior, aqui, ó, onde está esse ciclo vermelho. Em algum momento, acreditamos que a linguagem surgiu daí. Observe onde estão os chimpanzés e onde estão os gorilas, certo? Então, o que acontece? Depois que o ramo leva os humanos, que leva os humanos, separou daqueles que levam os chimpanzés. O resultado disso seria chimpanzés destituídos de linguagem e aproximadamente 5 ou 7 milhões de anos durante os quais a linguagem poderia ter evoluído gradualmente. Ou seja, essa perspectiva genética, essa perspectiva de construção cerebral, que vai culminar com o desenvolvimento da mente e do desenvolvimento do aparato cognitivo, vai, chegar o momento que a linguagem vai surgir, ou seja, ela surge e passa, olha só, 5 a 7 milhões de anos se desenvolvendo. Isso geneticamente falando, né? Passando, né, de geração a geração. E aí o Pink coloca: a linguagem possivelmente surgiu através da reestruturação do circuito do cérebro dos primatas, que originalmente não desempenhavam nenhum papel na comunicação vocal, e pela edição de alguns circuitos novos. Então, o que acontece? Que a formação cerebral desses seres humanos começa a haver reestruturação dos circuitos. Né? Ou seja,
das sinapses nervosas e a adição de alguns novos circuitos. E aí ele continua. O cérebro ancestral só pode ter se modificado se os novos circuitos tiverem algum efeito sobre a percepção e o comportamento. Isso aí é o quê? Isso é biodesenvolvimento. Os primeiros passos no sentido da linguagem humana são um mistério. Tá? Nós sabemos que desenvolveu por uma necessidade, mas os primeiros passos, nós sabemos, é isso, que estão um mistério. Isso não impediu os filósofos do século XIX de ser especulações fantasiosas, tais como dizer que a fala surgiu da imitação do som dos animais, que é a coisa mais absurda, né, que existe, nós sabemos hoje, ou de gestos orais e que se pareciam com os objetos que representavam. Posteriormente, os linguistas deram a essas especulações nomes pejorativos, como a teoria do au-au, a teoria do ding-dong, e assim vai. Né? Nome pejorativo mesmo pela impossibilidade disso acontecer. Ora, então, de que forma essa linguagem é estruturada? A linguagem é universal nas sociedades humanas. Olha o que ele coloca. A linguagem é universal nas sociedades humanas. E até onde sabemos, sempre foi na história de nossa espécie. Embora as linguagens sejam, olha só, inteligíveis entre si, por baixo dessa variação superficial, encontra-se o design computacional único da gramática universal. Então, o que ele está chamando? Ele está chamando de design computacional. É como se a mente fosse um grande computador que tivesse programado para um processo de desenvolvimento dessa linguagem. Né? E aí ele coloca, né? Variação superficial, encontra-se o design computacional único da gramática universal, com seus substantivos e verbos, sintagmáticas e estruturas de palavras, casos e auxiliares, etc, etc, etc. Conhecendo a ambiguidade da linguagem completa em indivíduos, olha só, e culturas e o design mental único que subjaz a toda língua, nenhum idioma me parece estranho, mesmo quando não entendo uma palavra sequer. A gozação dos habitantes das terras altas da Nova Guiné no filme do seu primeiro contato com o resto do mundo, os gestos de um intérprete da língua de sinais, a tagarelice de garotinhas num parque de diversão de Tóquio, através dos ritmos, me imagino vendo as estruturas subjacentes e sinto que temos todas a mesma mente. O que está dizendo? Mesmo aqueles habitantes das terras altas lá da Nova Guiné e as garotinhas tagarelas e um parque lá no Japão, né, o que acontece? Existem padrões, né, do desenvolvimento, padrões compreensíveis, que eles chamam de estruturas subjacentes.